Alô, alô pessoal, vamos continuar aquela série aqui no canal Diário de um Autista sobre trabalhando com frustração. Cada semana uma frustração diferente e hoje eu escolhi falar para vocês. E quando o autista se frustra com seus objetivos pessoais, o que ele pode aprender com isso? Como vocês, como família, podem ajudar um autista nesse sentido? E por que muita gente tem esse detalhe passando ao largo, passando muitas vezes embaixo do nariz da pessoa e acaba não percebendo? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês que exercitemos aquela nova prática aqui do YouTube, para que vocês deixem o dedo no like, para que vocês comentem abaixo, interajam comigo, qualquer comentário sobre o vídeo de hoje, de onde vocês estão falando, quais são as expectativas para o tema de hoje, e não esquece de clicar no sininho, porque só assim o YouTube avisa vocês toda vez que sair um conteúdo novo aqui no Diário de um Autista. Bora falar sobre frustrações pessoais e por que isso é um problema para muita gente? Pessoal, os autistas crescem, os autistas têm uma vida dinâmica, a gente tem que aceitar um autista em todos os seus andares de vida. Isso significa dizer aceitar em todos os ritmos da vida que ele vai viver. O que eu vejo muito é que a expectativa de um autista criança, de um pequeno autista, de uma pequena autista, ela sobra para a vida inteira dos outros autistas. Então, é preciso monitorar os objetivos, as expectativas que a criança manifesta muito bem e que a sociedade abraça. Mas quando o autista vai crescendo, as expectativas vão ficando maiores. É da vida, é típico das pessoas em geral, não só neurotípicas, mas das pessoas em sua infinita diversidade de traços. Quem não tem expectativa? Se eu disser para vocês não tenham expectativa quanto a esse vídeo, vocês vão simplesmente ficar desnorteados. A expectativa é o nosso norte. Então por que só quando a criança recebe os apoios é que ela tem a expectativa contada e uma vez que ela cumpriu alguns marcos do desenvolvimento, já se para de acompanhar expectativas, sonhos e desejos. E quando se para de fazer isso, às vezes aos poucos, às vezes de sopetão, isso acaba impactando na autoestima do autista. Então, por que quando eu era criança, um autista pode pensar, eu tinha todo mundo batendo palmas, eu tinha todo mundo sorrindo, todo mundo querendo dar um pequeno desafio controlado, mas quando eu adentrei a adolescência e transicionei para o começo da fase adulta, tudo aquilo se esvaiu. O autista, ele precisa ter bem claros como alcançar os seus objetivos, porque isto é uma grande dificuldade em todas as fases da vida. Começa a se manifestar na infância, quando o autista muitas vezes não consegue se expressar do jeito que vocês neurotípicos gostariam que ele se expressasse. Não é nem uma dificuldade de ele se expressar. Eu tenho pensado muito com isso e tenho refletido que, às vezes, tudo que o autista expressa sempre esteve lá, sempre esteve te convidando a viver momentos inesquecíveis, especiais, partilhados com ele, mas às vezes não há uma captação desses momentos, porque é aquela velha história do eu te amo. Eu te amo pode ser muita coisa. Pode ser eu faço o teu chá preferido, pode ser eu faço uma massagem no teu pé, pode ser eu danço a tua música preferida, mas a gente está condicionado a entender o eu te amo como essa palavra mesmo, e muitas vezes com várias cerimônias, que eu não vou tirar a razão das mamães, dos papais, é legal, é importante, quebra rotinas, mas antes mesmo disso, o autista esteve comunicando. Entender a comunicação, seja do eu te amo, seja do eu estou junto contigo, compartilhando a vida, é fazer com que o autista saiba que pode ter um norte e que esse norte vai fluir para todas as suas conquistas, todas as suas vitórias e todas as suas derrotas também, que essas derrotas, esse ritmo de vida, vai ensinar a lidar com as frustrações. Nós temos em mente que o autista tem um limiar da frustração menor e isso vai impor sim um ritmo mais lento de aprendizado
Isso vai fazer com que o autista tenha que buscar outras estratégias, mas se ele estiver com as suas expectativas bem consideradas, que seja somente acompanhadas e não simplesmente abandonadas, ele vai passar por essas fases. Por que muitos autistas eles têm como expectativas os marcos do desenvolvimento, pura e simplesmente, mas quando começa a fase de descoberta da sua sexualidade, por exemplo, quando o autista gostaria de expressar a sua maneira, que queria um conselho, as pessoas fecham o rosto. Quando o autista gostaria de expressar da sua maneira, e eu fiz questão, pessoal, de pôr no meu combo Despertar do Autista, módulo falando sobre isso, a inserção no mercado de trabalho. Eu quero desenhar profissionalmente, eu quero dançar profissionalmente, eu quero cantar profissionalmente. Por que isso muitas vezes não é apoiado? Gente, eu não digo pegar a pessoa pelo braço e mostrar uma academia de dança, uma aula de canto, mas ficar atento, como eu falei, às pequenas manifestações desse objetivo e ajudar o autista a pensar como que ele vai organizar a sua energia interna e o seu tempo para cumprir esse objetivo. Quando vocês tiverem ajudado esse processo, aí mesmo que ele se frustre, ele terá aprendido, porque numa próxima tentativa de abraçar o seu sonho e viver a sua verdade, ele vai se adaptar. Esse é um processo bem lento, bem de formiguinha e que tem que ser continuado ao longo da vida. Gente, eu continuo esse processo até hoje, eu tenho quase 30 anos. Se meu pai e minha mãe tivessem me largado nesse sentido lá na infância, eu não estaria aqui. Então, claro que há os marcos do desenvolvimento, vamos ressaltar aqui, sumarizar o vídeo, mas há também outros desejos que vão surgindo ao longo da vida. E até mesmo no autista, que é uma pessoa mais restrita a métodos, há mudanças de desejo, há mudanças de conquista. Quando o autista conquistou um marco do desenvolvimento, certamente ele vai querer outro. O que acontece quando a gente não dá esse incentivo não é somente a frustração. A frustração é o mais perceptível. O autista fica muito baixa a sua autoestima, fica num canto, fica distante das suas possibilidades e o mais perceptível, embaixo da superfície, é que ele pode regredir no espectro. Regredir no espectro tem muito a ver com objetivos pessoais que a gente não nutre. O autista precisa ter uma agenda de rotinas, precisa ter uma guia sobre isso, mas precisa, sobretudo, acreditar que isso vai impactar nos seus objetivos pessoais. De que o Marcos aprendeu a música não só para estimular. Chegou uma hora em que meu pai e minha mãe viraram para mim e disseram: olha, tu podes tocar uma música, tu podes fazer isso, pelo menos para tentar tocar em barzinhos, tocar para a família, passar o chapéu, e assim é com tantos outros autistas, não só no seu hiperfoco, mas também na sua vida, naquilo que descobrem e naqueles gestos que traduzem que o autista está engajado com aquilo que vive. Sim, o autista não diz, não faz cerimônia, não impõe ritmos diferentes quando está engajado ou não, mas ele está engajado com as coisas. Permitam que o autista sinta isso e saiba dar vazão também. Quantas vezes o autista pode estar te dizendo: tu estás me frustrando, me podando, simplesmente porque, por exemplo, não respeita a idade biológica. O autista tem 19 anos, mas muitas vezes o pai e a mãe não preparam ele para ir para uma festinha, para se matricular numa academia, para fazer um jiu-jitsu, um judô, um violão, né? Isto são frustrações também, não acompanhar a idade biológica, talvez a principal frustração, e aquela que eu devesse começar abordando, mas só me veio agora na cabeça. Quantas vezes a gente não acompanha o desenvolvimento do autista? Aqui no Brasil, eu trouxe aqui essa camisa dos esqueletos, tem um diferente aqui, em quebra-cabeças, né? Isso é muito parte de uma descoberta dos marcos evolutivos na infância,
para que as peças se encaixem, haja respeito e a infância possa passar a uma adolescência segura e proveitosa, mas na vida adulta como é que é? Isso é uma discussão que nós ainda temos que ver. Em países como a Irlanda, por exemplo, se discute muito sobre o autista adulto, muito mais até, pelo que eu tenho sentido, do que o autista criança. E isso precisa vir aqui para o Brasil, de uma forma ou de outra, para que a gente fomente objetivos e faça o autista andar pela vida deixando a sua marca, porque, vamos e convenhamos, ninguém veio passear aqui, ou vocês vieram? O autista também não veio passear. Ele não consegue te manifestar do mesmo jeito que tu esperas. Mas se tu deres porto seguro, guarida e apoio, ele vai para frente. Podem ter certeza. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, pelo carinho de sempre. Compartilhem esse vídeo porque o assunto é muito importante. Vamos respeitar os objetivos, as capacidades e as lutas do autista em detrimento daquilo que é difícil, aquilo que é moroso, aquilo que o autista não consegue, muitas vezes, ainda realizar. Pode ser? Um grande abraço, uma boa semana a todos. Fiquem bem. Tchau!